Bom dia, segundo ano. Espero que eu passado um final de semana na paz. Tenha sido tudo certo. Mas a realidade voltando, né? Vou gravar essa aula para vocês, revisando alguns conteúdos que nós vimos. Será breve, porque é uma revisão, já que nós vimos esse assunto. Então, para a prova de português de vocês, nós temos colocação pronominal, oração, orações reduzidas, emprego do que e do se e concordância nominal, certo? São esses conteúdos que irão cair na prova de vocês agora em janeiro, ok? Eu vou dar uma relembrada em colocação pronominal, depois em orações reduzidas. E os outros dois conteúdos eu boto para terça-feira, ok? Então, quando eu falei de colocação pronominal para vocês, eu falei que os pronomes oblíquos átonos, mi, ti, si, fus, nus, o, a, os, as, li e lis, eles ocupam uma determinada posição na oração. Quem vai determinar essa posição que eles vão ocupar será o verbo, certo? Então, se o verbo determina um pronome antes dele, você tem a próclise. Se ele determina no meio, você tem a mesóclise. E após ele, ou seja, após o verbo, você tem a ênclise, certo? Então, próclise, pronome oblíquo átono, colocado antes do verbo. Mesóclise, pronome oblíquo átono, colocado no meio do verbo. E ênclise, pronome oblíquo átono, colocado após o verbo. Mas, Fábio, como é que eles vão ser colocados? Aleatoriamente? Não, certo? Obviamente, há umas regras para o uso da próclise, da mesóclise e da ênclise. Para que haja próclise, eu tenho que ter advérbios, eu tenho que ter pronomes substantivos, pronomes relativos, conjunções subordinativas, preposição em, seguida de gerúndio, frases exclamativas, frases interrogativas ou frases optativas, aquelas que expressam desejos e previsões. Essas regras são utilizadas para o uso da próclise, certo? Então, se antes do verbo aparecer um advérbio, um pronome relativo, um pronome substantivo, uma condição subordinativa, dentre outros, aí sim eu posso utilizar a próclise. Como, por exemplo, eu tenho: a noite ontem lhe fora alegre, certo? Ontem, advérbio de tempo, certo? Está antes do verbo fora, então aí eu posso formar a próclise, tanto que foi utilizado o pronome oblíquo lhe, certo? Então, nesse caso, houve a próclise, porque eu tenho um advérbio, no caso é um advérbio de tempo, ok? Outro exemplo, eu posso dizer para vocês o seguinte: em se tratando de dinheiro, não fale comigo. A preposição em e o verbo tratando está no gerúndio. O em veio para desaparecer um pouquinho, tá bom? A mesóclise, como eu já tinha falado para vocês, ela está caindo em desuso. Ela não está sendo muito utilizada. A mesóclise, hoje em dia, ela é facilmente encontrada na Bíblia. Quem tem conhecimento vê lá a mesóclise. E em alguns livros paradidáticos, best-sellers da literatura, certo? É onde a gente mais encontra a mesóclise, porque é muito difícil a gente encontrar uma pessoa hoje falando do seguinte modo: comemorar-se-á o Dia dos Pais sem gastos supérfluos. É muito difícil a gente escutar pessoas falando desse tipo, mas isso é uma mesóclise. Então, na mesóclise, o pronome oblíquo ele é colocado no meio do verbo. Mas como é que eu faço para colocar esse pronome no meio do verbo? Certo? Para que haja mesóclise, como eu já tinha dito a vocês anteriormente, a frase tem que começar com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, para formar mesóclise, eu coloco o verbo na forma de infinitivo. Depois do infinitivo, eu coloco o pronome oblíquo
E após o pronome oblíquo, eu coloco a terminação de futuro de presente ou de pretérito. Assim eu formo a mesóclise. Como eu exemplifiquei para vocês, certo? Ó, procurar-me-iam caso precisassem de um fiador. Procurar, infinitivo, o pronome me e a terminação de futuro iam. Então, assim eu formei a mesóclise, ok? E na ênclise, onde o pronome oblíquo é colocado após o verbo, ela vai ocorrer em frases iniciadas por verbo, desde que não estejam no tempo futuro. Porque se tiver no futuro de presente ou de pretérito, eu tenho que formar a mesóclise. Nas orações reduzidas de infinitivo, por isso que a gente estudou orações reduzidas, o infinitivo é o que termina em R. Nas orações reduzidas de gerúndio, terminação NDO, e nas frases imperativas afirmativas. Exemplificando, uma oração reduzida de infinitivo. Espero roubar-lhe um beijo hoje à noite. Reduzida de gerúndio. O guarda apitou, avisando-lhe que era proibido estacionar. E uma frase imperativa afirmativa. Pai, ajude-me. Então, são exemplos de frases que indicam o uso da ênclise. Ok? Certo? Então, isso é uma revisão bem rápida sobre colocação pronominal, visto que a gente já tem aquele vídeo gravado e eu falei com vocês em sala. E agora a gente vai falar das orações reduzidas, certo? Quando se diz oração reduzida, é porque vai haver, a gente sabe que uma oração é desenvolvida quanto ao período composto por subordinação. As orações subordinadas são iniciadas por conjunções integrantes, ou por pronomes relativos, ou por conjunção subordinativas. Então, quando se fala em oração reduzida, não há conjunção iniciando a oração subordinada. A oração subordinada será iniciada com o verbo ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, que são as formas nominais do verbo. Eu vou ter a oração principal normal, certo? Mas a oração subordinada, ao invés de ser iniciada por uma conjunção, por um conectivo, que é quem inicia a oração subordinada, certo? Ela vai ser iniciada com o verbo ou na forma de infinitivo, ou na forma de gerúndio, ou na forma de particípio. Então, as orações reduzidas, elas podem ser de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. As reduzidas de infinitivo, elas podem ser substantivas, adverbiais e adjetivas, raramente adjetivas. Já as reduzidas de gerúndio, ou elas são adverbiais, ou elas são adjetivas. E as reduzidas de particípio, ou elas são adjetivas ou são adverbiais. Então, vejam, quando eu me referi às reduzidas de infinitivo, é quando a substantiva aparece, ou seja, as orações subordinadas substantivas, quando reduzidas, elas só podem ser reduzidas de infinitivo e não de gerúndio ou particípio. De gerúndio e particípio só adjetivas e adverbiais, não substantivas. Por exemplo, eu tenho nas reduzidas de infinitivo um exemplo de substantiva. Não é vergonhoso errar, certo? Um adverbial. Ao sair de casa, fechei as janelas. E uma adjetiva, essa é a ferramenta de se cortar grama. Já nas reduzidas de gerúndio, como não há substantivas, certo? Eu tenho, por exemplo, você poderá mudar de opinião lendo esse livro, lendo, NDO, gerúndio, certo? Pelas ruas viam-se homens carregando fome e tristeza, carregando
terminação de gerúndio, oração adjetiva. E nas reduzidas de particípio, eu tenho o gás natural importado, distribuído, ao DO aí, no país, não atende a todos. E um adverbial, eu tenho, mesmo vencido, o lutador não se rendeu. Então, só para resumir, para encerrar essa parte, eu tenho reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio, que são as formas nominais do verbo. Próxima aula, eu coloco a concordância nominal e o que e o se. Ok? Uma boa semana a todos.